vamos para o produto. Você vai ser a partir de julho, setembro. E aí eu peço atenção mais de vocês para, quando eu falar essas datas, para estar atento a isso. O produto C ele é o diagnóstico técnico participativo. O diagnóstico técnico participativo tem um propósito claro, que é levantar todas as informações, diagnosticar a situação de Quixabeira em relação ao saneamento básico. Mas não só o saneamento básico, quando a gente pensa saneamento, já vai pensar em meio ambiente, secretaria de obras, mas não. Saúde, assistência, educação, agricultura, meio ambiente, obras e todos os departamentos ligados diretamente envolvidos com saneamento básico. Então, todas essas informações vão ser levantadas aqui no produto C. Mas, além disso, também vai ter, dentro do produto C, alguns eventos setoriais, que vai ser os momentos em que a gente vai, em algumas comunidades específicas, para poder conversar com a população e, a partir dessa conversa, discutir quais são os problemas daquela comunidade circunvizinha daquele local de reunião e quais são as possíveis soluções para esses problemas apontados. E aí a gente já entra no prognóstico, né, que é o apontamento de soluções para resolver esses problemas. Obviamente, essas soluções apontadas vão ser levadas para uma análise técnica, né, para ver a viabilidade técnica dessas soluções. E, a partir daí, então, a gente faz um planejamento de programas, projetos e ações para o plano, que é o produto E. Dentro desse produto E vai estar previsto todos esses programas, projetos e ações, bem como o custo para cada um ser realizado. E também o prazo para que cada um seja realizado. Isso olhando os próximos 20 anos. Mas aí a gente precisa de alguma forma para mensurar se está sendo atendido ao longo do tempo ou não, porque são 20 anos. Então, para que isso possa ser acompanhado por órgãos, agências reguladoras, nós precisamos, então, desse produto F, que são os indicadores, para conseguir, então, mensurar o que está sendo atendido ou não, o que está melhorando ou piorando em relação ao que foi planejado dentro do município. Por fim, a gente tem o produto G. O produto G é o resumo geral do PMSB e também a minuta de lei que vai vir para a Câmara de Vereadores, para apreciação dos vereadores e, posteriormente, posto em votação para se tornar lei municipal. Ou seja, ao fim do processo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele se torna uma lei municipal e, consequentemente, deve ser seguida. Ué. Pronto. E o que são os dois comitês que eu citei? Comitê executivo e comitê de coordenação. O primeiro comitê é o executivo. Esse comitê, de acordo com o termo de referência que a gente segue para a elaboração de planos municipais de saneamento básico, ele define o comitê executivo como comitê de um saber técnico. Ou seja, dentro do comitê executivo vão ter membros que são da ciência, membros que são da saúde, educação, agricultura, meio ambiente e obras, entes da federação, entes estaduais, como a DAB, como Embasa, aqui em Embasa, né, o atendimento, como Embasa, como outros órgãos, prestadores de serviços, como a própria Embasa, enfim, pessoas que vão ter, a partir dos seus cargos, algum nível de informação, de dados, para que possam ser inseridos no plano e possa contribuir com essa construção do plano. Já o comitê de coordenação, ele é o comitê que vai aprovar, vai analisar e vai verificar o que está sendo feito pelo comitê executivo. Então, dentro do comitê de coordenação, o termo de referência diz que é o saber popular, ou seja, todos os segmentos da sociedade estão representados, segmentos organizados estão representados dentro do comitê de coordenação. E tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos municipais, líderes religiosos, lideranças de povos tradicionais, líderes comunitários, enfim, a sociedade organizada entra no comitê de coordenação. Obviamente,
Se este daqui, que é o de coordenação, avalia e aprova, então este daqui que vai estar sendo executado, quem estiver dentro dele, na execução, não pode estar presente no outro comitê e vice-versa, porque um vai estar elaborando e o outro vai estar aprovando, ok? Então, para relembrar o que a gente já realizou no município, aqui está, na data do dia 26 de fevereiro, a gente realizou, então, a assinatura do termo de... Aliás, realizou a primeira reunião técnica com o município, no qual a gente colocou como, no momento, como encaminhamentos, né, a necessidade de uma assinatura no termo de compromisso, está sendo providenciado pelo município. Formação do comitê executivo, que está sendo finalizado também, está sendo preenchido. Identificação do ponto focal, que foi identificado, né, que é Raul, ponto focal nosso. Apresentação da primeira proposta de setorização do município. Então, foi posto os setores de mobilização para que fossem discutidos. Vou trazer aqui para vocês. E mapeamento de atores sociais locais via formulário online. A gente faz esse mapeamento através do aplicativo. Nós criamos o aplicativo para facilitar essa captação de dados e manejo das informações. Então, validação dos setores de mobilização. Fizemos, então, uma proposta de setorização durante essa reunião online que tivemos com o município. Quais foram os critérios utilizados para propor uma setorização? Primeiramente, população, né? Metodologicamente, utilizamos que municípios abaixo de 15 mil habitantes tenham de 2 a 3 setores de mobilização. Acima de 15 mil habitantes, ao menos 4 setores de mobilização. É um dos fatores da população. Outro fator, mapeamento dos povos tradicionais. Fizemos um levantamento geoespacial com os dados oficiais dos povos tradicionais existentes no município. Aí a gente utilizou dados do IBGE. O IBGE, por exemplo, trouxe uma inovação, né, que é o mapeamento de comunidades quilombolas e indígenas. Utilizamos outros órgãos, como a Fundação Palmares, FUNAI, tudo isso para subsidiar essa análise geoespacial. Também divisão por setores censitários. Esses recortes aqui, eles estão de acordo com os setores censitários, que é a menor unidade para fins estatísticos existente no Brasil. Então, a gente segue essa divisão justamente pelos dados que tem presente em cada setor censitário desse, e dentro desses dados, a partir desses dados, a gente consegue fazer, então, diversos trabalhos em cima dessas informações que são levantadas pelo IBGE. Outro fator também é a divisão distrital. Levamos em consideração se há ou não distrito no município para poder fazer uma proposta de setorização. Densidade demográfica de cada setor desse de mobilização. A partir da informação da densidade, a gente consegue ver quais são os pontos mais povoados do município. E, por último, infraestrutura e logística de acesso. Por quê? Primeiramente, a gente precisa que as comunidades circunvizinhas consigam se deslocar para esse ponto, para esse local de reunião, com facilidade, ou que tenha algum meio de acesso, estradas vicinais, uma rodovia, ou algum outro tipo de forma de se locomover. Também a gente tem que ter uma estrutura mínima para poder realizar esses eventos, ou seja, um espaço para poder fazer essas reuniões. Aí pode ser um posto de saúde, pode ser uma igreja, pode ser uma associação, pode ser uma escola. Precisamos que tenha energia para poder realizar também um evento, banheiro e também água para quem estiver presente, né? Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu aproximar a imagem para apresentar a vocês como é que foi definido na primeira reunião e aí abrir para vocês poderem validar essa setorização. Olha, a gente tem aqui o primeiro setor, que é o setor sede, corresponde essa área toda que está nessa cor aqui, mais escura,
E o local de reunião seria na própria sede para cobrir todas essas comunidades circunvizinhas. O outro setor que foi discutido naquele momento é a Baixa Grande, que seria um local de reunião para se concentrar todas essas comunidades ao redor aqui. E por fim também foi definido, né, na reunião online, Jaboticaba também como outro local de reunião para receber as comunidades ao redor aqui dessa área. Então, quero saber de vocês, se vocês concordam com o que está proposto aqui, do que foi discutido na reunião online, e se, de fato, essas comunidades vão ter uma estrutura mínima para poder realizar as reuniões e vão ter uma facilidade de acesso para as comunidades ao redor. Então, quero passar a palavra para vocês. Ok. Também pode, né? Validar novamente que foi. A transmissão. Tá, vamos lá. Só para validar mais uma vez a sugestão que foi colocada na reunião online da divisão de Quixabeira, por conta, né, principalmente territorialmente falando, Baixa Grande, que é um oposto que a gente tem a Jabuticaba aqui, dá para contemplar as localidades que a gente considera importante, que é Pimenteira, Mandacaru, Ramal, que é outro povoado também que dá para ser contemplado através de Baixa Grande. A sede, naturalmente, por ser, né, a maior localidade, é onde tem os órgãos, os principais órgãos do município, e Baixa Grande por ser o distrito, e Jabuticaba por ser o distrito que a gente tem, inclusive o maior distrito, né, do município, também localizado, digamos que oposto a Baixa Grande, que pode contemplar as outras localidades que são Alto do Capim, Cova do Anjo, Campo Verde, que são as outras localidades próximas, que são as maiores localidades que tem no município. Então, acho que a proposta foi colocada essa, e aí se os demais Perfeito, quiserem perfeito. falar. Se for interessante a questão da comunidade quilombola, daria para se analisar se mudaria o ponto da reunião, né, Gustavo, de Jaboticaba para Alto do Capim. Pronto, perfeito. O ponto que ele levantou ali, realmente, até por condições geográficas do município, facilidade mesmo de divisão do município, ficou bom porque ficou norte, centro e sul do município, pegou faixas, né? Mas aí, o colega levantou a questão ali, qual é o nome do senhor mesmo? Ibrahim, né? Ele levantou a questão ali, e aí eu queria saber de vocês, dessa região aqui que está Jabuticaba, ou seja, desse setor de mobilização, então, qual seria o melhor local para estar fazendo essa reunião, para aglomerar esse pessoal? Sim, é quilombola lá? É quilombola. Pronto. Importante sempre é a participação, tanto é que a gente faz esse levantamento dos povos tradicionais, e o termo de referência diz para a gente sempre envolver os povos tradicionais nessa discussão, porque são demandas específicas e diferentes. Mas aí eu quero saber de vocês o seguinte: é mais fácil deslocar essa comunidade para Jaboticaba? Jaboticaba que tá? Jaboticaba, que eu esqueci o nome, deslocar para cá ou de Jaboticaba para lá? Qual seria a melhor forma de deslocar? Qual é a população lá da localidade? Alto do Capim, que ele citou. Sim.
Sim. É porque a gente tem que pensar também nas outras comunidades, né? Entendi. E vai. O aglomerado ali da região, né? Pronto, e aí, o que é que vocês, como é que vocês vão preferir? É, a gente sempre pede para esses eventos setoriais, obviamente, não dá para a gente ir em todas as localidades do município, é o que eu gostaria, mas por questões de prazo mesmo de execução e de logística, fica complicado para estar em todos os locais. Mas o que a gente sempre pede é que, quando for ter os eventos, o município, se possível, apoiar no deslocamento do máximo possível de liderança dessas comunidades circunvizinhas para o local de reunião, né? Para poder aglomerar o pessoal nesses locais de reunião. E aí se vocês vão preferir, então, manter Jaboticaba, né? Perfeito. Lá no norte, lá em cima, vocês concordam, então, também com Baixa Grande, se eu não me engano? Com Baixa Grande? Lá tá ok para aquela região ali receber essas reuniões? Pronto, perfeito, então. Ficou mais claro? Bom, e qual é o papel, então? A gente vai entrar agora nas estratégias. Bom dia, vamos chegando. Vamos entrar no papel das estratégias da mobilização. E qual é esse papel? Qual é a importância das estratégias para mobilizar? Porque a gente vai ter alguns momentos de mobilização social. Então, vamos ter que ter estratégias para poder mobilizar essa população. O primeiro dos momentos um dos momentos, na verdade, são as oficinas. As oficinas são espaços para debates e discussões, como esses eventos que vão ser realizados nessas localidades que foi citada, Jaboticaba, Baixa Grande e Sede. Então, vão ser momentos para discussão com a comunidade. Também teremos audiências públicas. Hoje à tarde vai ter um evento público que não é audiência pública, vai ser um evento apenas para poder anunciar aos munícipes que o município está aderindo ao projeto, está iniciando o processo de elaboração do seu plano e também sensibilizar a população para participar de todos os eventos. Mas ao final de todo o processo, no finalzinho de 2026, vai haver uma audiência pública com toda a população para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico de Quixabeira. Também consulta popular, né? Que a população contribui e valida o que foi construído no plano. Se vocês observarem, essa atribuição aqui já está dentro até do próprio comitê de coordenação. Que o comitê de coordenação, como ele é formado por diversos segmentos da sociedade, ele vai ser quem vai estar validando tudo o que for construído para esse planejamento. Mas aí, para a gente fazer esses momentos de mobilização social, a gente precisa dessas estratégias participativas. A gente utiliza algumas que são gerais para todos os municípios. Uma delas, a distribuição de folders, que são educativos, informativos. Nós temos um exemplo de folder aqui, apoio à elaboração de planos municipais de saneamento básico. Também temos este outro folder aqui, participação social na elaboração do PMSB. Temos também outras estratégias para poder estar engajando a população a participar. São apresentações audiovisuais que a gente elabora, reuniões com entidades privadas e governamentais, utilização de ferramentas como a Rede Plansaneia, que é um aplicativo que a gente desenvolveu para aumentar essa interatividade.
e dinâmicas interativas que vamos estar realizando ao longo do processo de realização desses eventos. Temos também uma TV Plan Sanear, que inclusive é onde vai sair o evento da tarde de hoje aqui no município, dentro da TV Plan Sanear. Tem outros conteúdos que estão lá, vão estar lá inseridos, né? Nós temos um estúdio lá na sede do nosso projeto para gravação, temos jornalistas presentes, temos diversos profissionais de audiovisual para construir esses momentos. Temos também o Plan Sanear Conectado, que é uma modalidade podcast, né? É um podcast que a gente realiza, grava em estúdio, mas também gravamos em alguns municípios em loco. Aqui está o exemplo, a gente levou fundo, mesa e equipamentos para fazer essa gravação em loco no município de Canudos, que é o município Canudos, Bahia, né? Que é o nosso município modelo, no qual a gente faz as primeiras atividades lá, para verificar se está ok, e, consequentemente, posteriormente, a gente realiza a metodologia nos demais municípios. Temos também... Está passando não, Pedro. Temos também o Instagram, plansanear.univasso, aí eu peço para vocês que nos sigam já, plansanear.univasso. A gente, no momento desse print, estava com 826 seguidores, agora já está com mais de 1.000, né, Rodrigo? Enquanto está rodando aí nos municípios, aí o pessoal já vai seguindo, já vai aumentando. Mas tudo que a gente está fazendo ao longo das semanas, já estamos na terceira semana de viagem, está sendo publicado aqui dentro do Instagram do Projeto Plan Sanear, então vocês podem acompanhar. Daqui a pouco vocês já vão estar lá também. O Rodrigo está aí já fazendo os takes, os recortes, para poder estar lançando lá no Instagram. Aqui ao lado direito a gente tem uma imagem que não vai dar para ver muito direito, porque está bem clara ali a projeção, mas a gente pode ver que tem um aglomerado de pessoas aqui presentes. Essas pessoas, foi uma reunião que a gente fez no município de Canudos, né? Tinha cerca de 50 pessoas presentes aí nesse momento, para discutir também atividades iniciais quando realizamos lá ano passado. Tem aqui Rede Plan Sanear, é o nosso aplicativo, ele tem uma cara bem intuitiva, é bem intuitivo para ser utilizado, para facilitar esse diálogo também com a população. Temos alguns jogos, né? Jogo do diagnóstico e prognóstico, que é uma dinâmica interativa que vai ser utilizada nos eventos setoriais, que vão ser naqueles locais de Água Branca, Sede e também Jaboticaba. Temos mais 2 joguinhos, né? Corrida das boas práticas e quiz dos 4 eixos do saneamento. Esses daqui são joguinhos interativos que vão ser lançados no site, do Plan Sanear, posteriormente, ainda está em desenvolvimento. E aí a gente tem um momento de coordenação em foco. Esse momento aqui é para discutir estratégias de mobilização, participação social e comunicação. Por quê? A minha primeira fala foi falando que a gente tem estratégias que se aplicam a todos os municípios. Mas será que Quixabeira, a forma da gente se comunicar com Quixabeira, a forma da gente lotar um plenário desse daqui, é da mesma forma que os outros municípios? Não, aqui deve ter, eu creio que tenha, a sua forma específica de se comunicar com a população, né? Eu já passei em um município que me informaram que o carro de som é o meio mais eficiente de se comunicar com a população, convidar para um evento. Até aí tudo bem, eu já venho de uma cidade também pequena e lá carro de som passa em todos os lugares. Mas o que me chamou a atenção foi que lá, na verdade, o carro de som passa na zona rural. Para mim foi novidade, que eu nunca tinha visto isso. E falaram que é melhor ainda na zona rural, por causa que é silêncio. Então, quando se fala, o som ele se propaga tranquilamente, as pessoas conseguem ouvir a propagação tranquilamente, porque é bem silêncio, né? Então, é algo que a gente não conseguiria imaginar e pensar e prever para essas estratégias participativas. Por isso que a gente pede sempre que os municípios interajam nessa construção dessa participação social. E aí a gente tem aqui o painel cidadão, que é justamente para poder fazer essa
construção. Vamos ter um QR Code ali na tela para vocês estarem, primeiramente, registrando a presença e, segundamente, também estar falando quais são as melhores formas de se comunicar com a população daqui. Quem não conseguir, porque está bem clarinho ali o QR Code, quem não conseguir, nós vamos estar passando para vocês o QR Code mais próximo. Se não conseguir no celular de vocês, vamos estar passando um celular para vocês poderem estar inserindo essas informações. Só vou explicar aqui como é que funciona. Essa primeira página aqui, ó, o primeiro campo é para vocês inserirem o nome, abaixo o telefone, porque é a lista de presença, né? Em seguida, o terceiro aqui é para inserir o vínculo, ou seja, sou da Secretaria de Saúde, pronto, coloca lá, sou Secretaria de Saúde. Aqui embaixo, o quarto campo, vocês informarem qual comitê vocês fazem parte, se é do executivo, se é do de coordenação, e aí quem não souber em qual comitê está, é só perguntar que a gente vai estar orientando. Quando vocês responderem isso, ao final que vai ter enviar, né? Quando responderem isso, vai para a segunda página. Nessa segunda página é o momento que vocês vão sugerir as estratégias de comunicação com o município. Aí lá tem comunicação direta, que é boca a boca, rádio FM, carro de som, TV, tem Instagram, tem jornal impresso. E por fim tem uma opção lá chamada Outros, que é para você botar o sei qual é o nome, não sei qual é o telefone. Pergunta o colega do lado para ver se eles sabem e a gente vai podendo construir isso, viu? Por último, ao final vai ter lá uma opção. Qual é o melhor horário de reunião? Manhã, tarde ou noite? Aí vocês clicam lá e apertam no botão bem grande que vai ter enviar tudo e finalizar. Pronto. Quando aparecer um Vzinho verde, tá ok, foi enviado. Ok? E aí quem precisar de ajuda, é só levantar a mão que a gente vai estar auxiliando aqui. Alguém mais precisando? Aqui, ó, mais próximo para poder. Conseguiram? Conseguiram? Ficar mais uma opção de.
Ok? Quem não conseguiu, ou ainda está no processo, tudo certinho? Se aparecer um Vzinho, já está respondido. Pronto, eu acho que todos conseguiram, estão no processo, podem ir respondendo, ok? Pronto, pessoal. Então, enquanto vocês vão concluindo aí a resposta, vamos entrar aqui, então, no cronograma, cronograma das atividades de mobilização. Tudo certo? Bom dia. Estamos entrando. Tudo certo? Alguém mais precisa de ajuda? Perfeito. Então, vamos falar aqui do cronograma, né? Das atividades de mobilização. Como falei para vocês, vão ter algumas atividades de mobilização social. Então, já vou destacar aqui em um cronograma. A primeira foi em fevereiro de 2025, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Foi online com o município. É o primeiro momento para sensibilização. Esse cronograma também está circulando aqui, ó, como vocês podem ver, maiorzinho, de forma impressa, para poder enxergar melhor. Aí, a gente realizou já essa atividade, primeira atividade aqui de fevereiro. Ok, pessoal? A gente já realizou aqui a primeira atividade de fevereiro. E aí, em abril, de março a abril de 2025, que é o que a gente está realizando agora aqui, está previsto aqui a primeira oficina com os dois comitês e também a reunião ordinária do comitê de coordenação, que vai ser em instantes. Já estamos realizando. A partir da tarde, aqui ainda está março, abril, a partir da tarde, 2 horas da tarde, o evento público, que é aquele momento que eu falei para vocês, é um evento mais rápido do que o da manhã, porque não tem votação, não tem outros encaminhamentos, como tem este de agora, que é uma oficina e também vai ser uma reunião, né? O da tarde vai ser em torno de 40 minutos, 1 hora de realização. Então, vamos ter o da tarde. A partir de julho a setembro de 2025, a segunda reunião com os comitês. Vocês vão perceber que toda hora eu falo aqui reuniões com o comitê, segunda, terceira, quarta, porque enquanto o plano está sendo construído, cada produtor daquele, os dois comitês eles têm que se reunir para discutir a construção desses produtos. Então, vamos ter a segunda oficina com os comitês e também, em julho a setembro, teremos os eventos setoriais
de diagnóstico e prognóstico, que é o momento que a gente vai naquelas comunidades de Água Branca, Água Branca é de outro, Baixa Grande, Genipapo e Sede. Seguindo, 2026, janeiro a fevereiro, vamos ter a terceira oficina com os comitês. Também, de agosto a outubro de 2026, a quarta oficina com os comitês. E ainda em agosto de outubro a outubro de 2026, os eventos setoriais para discutir os programas, projetos e ações. Vai ser o segundo momento que a gente vai nas comunidades citadas para reunir as comunidades circunvizinhas daquela localidade. E aí, seguindo, a gente tem, então, para o final do ano que vem, de novembro a dezembro, a última reunião com os dois comitês e a audiência pública que vai ser realizada com a população para apresentar posteriormente a minuta de lei à Câmara de Vereadores. Então, vocês conseguiram ver aí no papel os cronogramas, entenderam esses momentos? Tem dúvidas sobre eles? Como é que vai ser o decorrer? Principalmente esses eventos setoriais, que vai envolver mais a população, vai precisar de uma participação mais expressiva. Tudo certo? Pronto. Então, vamos seguir. E aí, obrigado pela participação. Calma, que ainda tem a reunião do Comitê de Coordenação. Tem aqui um QR Code novamente, que é uma pesquisa de satisfação. E aí, quem quiser fazer essa pesquisa de satisfação, só levantar a mão que a gente vai auxiliar. É para vocês lerem o QR Code. É anônima, então pode falar, foi horrível, você falou aí, foi horrível, não entendi nada. Ou pode falar, foi bom, entendi, ou foi mais ou menos, eu entendi. Pode falar a opinião de vocês, a gente não tem acesso a quem respondeu, ok? Alguém vai responder? Se precisar de ajuda, de auxílio para poder captar esse QR Code, pode solicitar. Tu pode tirar uma foto para eles, e aí vai mostrar para eles que eu vou passar para o próximo. O João Vitor vai estar passando com o QR Code mais próximo para vocês fazerem a leitura. E aí, enquanto vocês vão respondendo, sejam bem-vindos novamente, né? No meio da apresentação. Olha que é isso. É porque a gente vai iniciar agora a primeira reunião ordinária com o Comitê de Coordenação. Essa reunião, ela tem um propósito bem claro e objetivo. É votar quem vai ser o coordenador do comitê e fazer a leitura do regimento para vocês poderem avaliar e pôr em votação esse regimento. Então, tem esses dois momentos nessa reunião ordinária, é uma reunião mais curtinha. E aí eu quero saber de vocês, aliás, primeiramente, deixa eu ler quem são os membros do Comitê de Coordenação. Vou fazer uma chamada aqui, viu, pessoal? Só para ver quem está presente, porque essa reunião tem que ter um quórum mínimo para ser realizada. Pessoal, bom dia. Vamos fazer uma chamada aqui rapidinho para verificar quais dos membros do comitê de coordenação estão presentes e vamos iniciar pelos representantes do Poder Executivo. O senhor
Eus Wagner Brito Rios. Na categoria do Conselho Municipal, Daniel Gomes da Silva. Na categoria dos representantes dos segmentos organizados sociais, o senhor Evandro Rios dos Santos. Quanto à categoria de representantes da sociedade civil, Abiran Silva de Jesus Novaes. Perfeito. Sendo assim, na categoria de suplentes, Alisson Rios dos Santos, Presente. Renilda Silva Rios, Sabrina de Araújo Lima, Wagner Araújo de Souza. Sendo assim, estão apenas ausentes a senhora Renilda Silva, que é suplente do Conselho Municipal, e o senhor Daniel Gomes, que também faz parte do Conselho. Nós temos o quórum de 2/3 para a realização da reunião extraordinária. Pronto. Tem tudo certinho? Perfeito. Já que temos quórum, então vamos iniciar a reunião. Como eu falei para vocês, o objetivo é bem claro, né? Eleição para coordenador, nomeação também de quem vai compor essa coordenação. Vamos então proceder com essa votação e a gente vai precisar de alguns nomes para poder concorrer a essa eleição. Você quer, Carlos? Coordenação. Não, executivo foi o primeiro que os dois. Se quiserem, pode. Se quiser. Mas não impede não de estar presente, viu? Se não quiser. Teve já. Quando vocês estavam. Teve já. Pronto. Aí eu vou precisar, pessoal, dos titulares. O Vitor vai mencionar de novo que se candidatem alguns nomes para concorrer ao coordenador desse comitê. Pode citar de novo, João Vitor? Pessoal, como o senhor Carlos acabou de dizer, o nosso coordenador, nós temos 3 nomes para concorrerem à vaga de coordenador do Comitê de Coordenação. O senhor Eus Wagner Brito Rios, o senhor Evandro Rios dos Santos e a senhora Abiran Silva de Jesus Novaes. Sendo assim... Quem é Abiran? Abiran. Abiran. Eus Wagner, quem é? Sendo assim, entre esses 3 nomes que eu citei... E o outro qual é? Eus Wagner, Wagner, Abiran e Evandro Rios. Quem é Evandro? Evandro, pronto, para gravar o rosto de vocês. Quais desses querem concorrer à vaga de coordenador do Comitê de Coordenação? Não. Não, tem que ter outra chapa. Que é isso? Não vai ter nem aquela concorrência. A senhora quer concorrer? Abiran. Alguém mais quer concorrer entre Evandro e Eustáquio? Esqueci o nome do senhor. Abiran. Pronto. Chapa única. A senhora quer defender sua candidatura? Quer usar a palavra? A gente abre sempre para poder se defender, né? Aí se quiser falar, quer falar? Perfeito. Perfeito, ok. A gente vai proceder com a votação. Para a votação, a gente desenvolveu
um sistema eletrônico de votação, não é? Não é auditado pelo o TSE, mas é seguro também, é perfeitamente seguro. Tá ok? Pronto. A Biram, a primeira, pode vir votar. Vai sair o barulhinho e tudo da urna, vocês vão ver. Só não precisa do título de eleitor, então pode vir sem. Ok. Você escolhe o nome ou a abstenção e ao final você confirma. Pronto. Evandro, pode vir. Pronto. Vai selecionar o nome. Confirmar. Perfeito. Então, vou projetar aqui o resultado. Vamos ver se ganhou ou não, né? Então, o resultado já está posto aqui. E com 100% dos votos, a Biram eleita a coordenadora do Comitê de Coordenação. Agora vou solicitar que você possa vir. Não, pode atender. Já estão ligando para parabenizá-la, né, pela eleição. Olha que bom. Primeiro ato, tá vendo? Pronto. Olha que bom. Já ligando para parabenizar. Você quer falar? Bom, não tenho muito o que dizer, não. A gente está aí para aprender, ver, né, o que é que vai ser desenvolvido e nos colocar à disposição para as demandas que vão surgir, que eu creio que serão muitas. Perfeito, perfeito. Só vou solicitar que a senhora venha aqui para tirar uma foto. Pode ficar aqui ao lado. Ele vai tirar uma foto para registrar que foi realmente eleita. Dá para pegar, Pedro, direitinho? Sua foto vai lá para o produto. Quando estiver o produto B, vai ter lá sua foto como coordenadora do comitê. É. Daqui a 20 anos, 15 anos, quando pegarem um plano para verificar, vai estar lá a foto dela como coordenadora do comitê de coordenação. Ok? Vamos voltar à apresentação. Ah, aliás, tu vai fazer por aqui ou por aí? Pronto, pronto. Você tem uma demanda agora, na verdade, 3 demandas, né?
3. que é como a primeira atribuição do coordenador do comitê de coordenação, ele deve nomear um nome para secretário, o seu secretário do comitê, e aí esse nome tem que ser dentro dos titulares, pode ser quem não estava presente também dos titulares, e depois que nomear esse secretário, também nomear o seu suplente e também o suplente do secretário. E aí são os nomes suplentes. João Vitor vai Eu vou estar repetir, repetindo os nomes. sem problema. Iniciando a vaga de secretário, a nomeação quanto a secretariado. Entre os nomes dos titulares, nós temos o senhor Euswagner Brito Rios, Daniel Gomes da Silva e Evandro Rios dos Santos. Não, só pode, nesse momento somente os titulares, titulares, isso. Pode sim, pode. Perfeito. E agora, Nomeado. seu, seu suplente e o suplente de Daniel, agora, João Vitor Isso. vai ler os nomes. Suplente de coordenação, a senhora pode nomear o senhor Alisson Rios dos Santos, Renilda Silva Rios, Sabrina de Araújo Lima e Wagner Araújo de Souza. Isso. Nomeada. Quanto ao suplente de secretário, a senhora pode nomear Alisson Rios dos Santos, Renilda Silvia Rios e Wagner Araújo de Souza. Alisson, Alisson Rios dos Santos. Secretário ou suplente secretário, certo? Perfeito. Nomeado. Então, confirmado a coordenação, né, do comitê, vamos então agora para o próximo passo. Vou minimizar aqui a tela. Pronto. Já realizamos essas etapas. E o próximo passo agora que a gente tem, pessoal, ainda no âmbito do comitê de coordenação, é análise do regimento interno pelos membros do comitê e também, posteriormente, aprovação do regimento interno pelo comitê de coordenação. E aí eu vou agora pedir para que João Vitor proceda com a leitura do regimento interno para vocês poderem apreciar. Bom dia novamente, pessoal. Agora eu faço a minha solicitação do máximo de silêncio, para que nós possamos fazer uma apreciação devida, do nosso regimento interno, do regimento que expõe todos os informativos e as cláusulas no que diz respeito às nomeações que foram realizadas na manhã de hoje. Ou eu posso seguir a leitura apenas? Tá. Só um instante.
Aí fica espelhando lá, mas não está mostrando para eles. Pessoal, antes, enquanto ele está preparando ali, algum representante de obras aqui presente? Ou da Embasa, ou de meio ambiente? Tem? Ao final, vou precisar que vocês fiquem 15 minutinhos para a gente fazer um levantamento ali de algumas informações do saneamento daqui. E outra pessoa, caso tenha mais alguém que conheça bem o território do município, só para a gente verificar se todas as localidades levantadas existem mesmo aqui no município. Pessoal, podemos? Pessoal, peço o máximo de atenção e vamos prosseguir. Vou fazer a descrição do canto superior esquerdo, em que há o brasão do município de Quixabeira, do estado da Bahia, com as informações no que diz respeito ao CNPJ. Melhor? Tudo certo? Perfeito. Sendo aqui, nós temos decreto de número. Aqui estarão os dados do decreto após a publicação, no dia, mês e ano. Estabelece o regimento interno do Comitê de Coordenação para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, de Quixabeira, na Bahia. O prefeito municipal de Quixabeira, o senhor Edinaldo Oliveira Rios, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, promulgada em 28 de março de 1990 e atualizada através da emenda de número 01, de 23 de novembro de 2010, e, no seu dispositivo A, considerando a competência do município para formular PMSB, nos termos das leis federais de número 11.445 de 2007 e a 14.026 de 2020, e do Decreto Federal de número 7.217 de 2010. Decreta, no seu capítulo 1º, no que tange da natureza e da finalidade. Artigo 1º. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa no processo de elaboração do PMSB, formalmente institucionalizado por meio de decreto municipal. Esse comitê deverá ser formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, devendo ser assegurada a paridade na representação das duas esferas. No capítulo 2º, no que diz respeito da formação da organização e funcionamento, na seção 1ª, da formação do Comitê de Coordenação. No artigo 2º, os membros titulares do Comitê de Coordenação são os nomeados pelo decreto municipal, aqui com os dados do decreto, dia, mês e ano, publicado no Diário Oficial do Município de Quixabeira, em dia, mês e ano, sendo substituídos em caso de vacância ou impedimento pelos suplentes, também designados pelo citado decreto. No artigo 3º, em votação pública e nominal, estando 3 dos membros presentes,
na primeira reunião ordinária, na data de 9 de abril de 2025, foi designado a coordenadora do Comitê de Coordenação. Aqui estarão os dados da senhora Abiram e a sua representação. Pelo quórum de 2/3, parágrafo 1º. Após a designação, a coordenadora faz as seguintes nomeações. Como sua substituta, em caso de impedimento, a então senhora Sabrina foi nomeada como suplente de coordenação. Bem como a representação da senhora Sabrina. No seu inciso 2º, como secretário do Comitê de Coordenação, aqui estarão os dados do secretário então nomeado e a representação. E como suplente do secretário, nome e a representação do secretário também estarão aqui. No parágrafo 2º, os cargos designados possuem mandato vigente até o fim do processo de elaboração do PMSB, salvo em caso de vacância, em que serão substituídos pelos respectivos suplentes. Na seção 2ª, das atribuições da coordenadora do Comitê de Coordenação e do secretário, no artigo 4º, são atribuições da coordenadora do Comitê de Coordenação. Inciso 1º, realizar as atividades pertinentes à elaboração do PMSB em consonância com o termo de referência, o TR. No seu inciso 2º, coordenar a elaboração do cronograma de reuniões e de capacitações na primeira reunião ordinária, consultando o Comitê Executivo. No inciso 3º, realizar votação junto ao Comitê de e de capacitações, considerando aprovado pela maioria simples. No inciso 4º, coordenar reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê, incluindo as oficinas de capacitação. No que diz respeito ao seu inciso 5º, colaborar e atuar junto com o comitê executivo no que tange às atividades inerentes à elaboração do plano, com visitas técnicas às instalações de saneamento básico, assim como funções atinentes à mobilização e à participação social, como consultas públicas, diagnóstico técnico participativos, divulgações, capacitações, audiências e eventos setoriais. No inciso 6º, convidar para as reuniões do comitê, quando necessário, pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos. No inciso 7º, ser auxiliado pelo projeto Plan Sanear, executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, em parceria com o Departamento de Saneamento Rural e de Pequenos Municípios, o DSR, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, SNSA, vinculada ao Ministério das Cidades, MCID, na construção dos produtos mencionados no TR, para a elaboração de PMSB. No inciso 8º, fornecer documentos e informações de forma a exercer suas atribuições de maneira participativa e transparente, permitindo contribuições dos outros membros do Comitê de Coordenação, do Executivo e da sociedade civil, se possível. No artigo 5º, são atribuições do secretário do Comitê de Coordenação. Inciso 1º, apoiar administrativamente o comitê, incluindo a redação de pareceres e a manutenção de arquivos e registros. No inciso 2º, providenciar apoio logístico, manter a estrutura para o fornecimento e intercâmbio de informações, além de exercer outras funções administrativas, a critério do coordenador do comitê. No que diz respeito da seção 3ª, do funcionamento do comitê e da aprovação dos produtos para a elaboração do PMSB, no artigo 6º, as reuniões do Comitê de Coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1º, a reunião será comunicada e direcionada
pela coordenadora do comitê, com auxílio administrativo do secretário. Inciso 2º. A convocação para a reunião ordinária será realizada conforme o cronograma estabelecido em votação na primeira reunião do comitê, sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser encaminhada aos membros a pauta da reunião. O inciso 3º. As reuniões em caráter extraordinário serão realizadas através de convocação da coordenadora do comitê ou a pedido de um dos membros com a pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. No inciso 4º, as reuniões deverão ser registradas em ata, podendo ser utilizadas Inciso 5º. Nos casos de adiamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão, obrigatoriamente, receber notificação antecipada de, no mínimo, 24 horas, devendo ser comunicada na mesma oportunidade a nova data de realização da reunião. No artigo 7º, o Comitê de Coordenação analisará os produtos submetidos à apreciação pelo Comitê Executivo, redigindo parecer de aprovação conforme as seguintes diretrizes. No inciso 1º, consideram-se aprovados os produtos através de votação por maioria simples, estando presentes a maioria simples dos membros do Comitê de Coordenação. No inciso 2º, na falta dos membros titulares da reunião de aprovação do produto, poderá o suplente do respectivo segmento participar. Caso de até 10 dias corridos, podendo, no entanto, ser estabelecido outro prazo de acordo com a complexidade do referido produto, conforme estipulação do coordenador do comitê, da coordenadora, no caso. No inciso 4º, em caso de serem necessárias complementações e ajustes aos produtos submetidos à análise, deverão ser dispostas as sugestões em parecer de aprovação parcial, em que será encaminhado ao Comitê Executivo para as alterações, se pertinentes. No inciso 5º, após realizar as modificações pelo Comitê Executivo, sugeridas em parecer de aprovação parcial, os produtos serão submetidos à análise da coordenadora do comitê, que poderá ratificar as alterações, considerando aprovados os produtos, ou sugerir novos ajustes a serem realizados pelo Comitê Executivo, para posterior conferência pela coordenadora do Comitê de Coordenação até a aprovação total dos produtos. No que diz respeito do capítulo 3º, das disposições finais, o artigo 8º. Será substituído o ou a membro ou membra do comitê de coordenação do comitê por suplente, caso, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas. No artigo 9º, o ou a membro ou membra do comitê deverá comunicar à coordenadora até a data da reunião, preferencialmente por meio de mensagem eletrônica, sua impossibilidade de comparecimento, apresentando a devida justificativa. No artigo 10º, o comitê poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas e ou especialistas para participarem e darem suporte técnico na elaboração dos estudos. No artigo 11º, este regimento poderá ser alterado mediante a deliberação da maioria absoluta dos membros do Comitê de Coordenação. No artigo 12º,
O presente regimento interno integra o decreto de nomeação do Comitê de Coordenação. Aqui estarão as disposições das informações dispostas no decreto após a publicação, dia, mês e ano. Artigo 13º. Este decreto entra em vigor a partir da sua data de publicação. Prefeitura Municipal de Quixabeira, em dia, mês e ano, Edinaldo Oliveira Rios, Prefeito Municipal de Quixabeira. Perfeito, obrigado, João Vitor. Pessoal, então, posto a leitura do regimento interno, eu queria saber de vocês se vocês concordam com o que está presente, se há alguma alteração a ser feita neste regimento. Pronto. Cadê os outros membros, meu Deus, do comitê? Tem a senhora, tem ele. Cadê o Wagner? Sim. Ah, Jesus, então vamos ter que esperar ele. Tem que esperar ele. Deixa eu fazer aqui a votação, então, do Riacho, né? Pronto, pois vamos riscar ele daqui a pouco aí. Vai dando uma olhada.
Pedro, prepara a câmera aí pra gente. Se vocês concordam, então, viu? É a Bira, né? O nome dela? Só pra gente. Edivaldo também. Eu tô esquecendo os nomes. Edivaldo, né? Evaldo. Ó. Evandro, ó, quase chego. Edivaldo para Evandro é perto. Isso. Aí quem concorda com o regimento interno, quem aprova o regimento interno desse dos membros do comitê podem votar, né? No caso, o Alisson aqui está como suplente de Eus Wagner. Poderia até ficar, mas pode ficar aí, né? Em pé. Pode ficar sentado, só levantar a mão mesmo, que ele vai estar registrando a foto. É só levantar a mão. Não, só eles. Que são para dar o quórum. Ok? Perfeito. Vocês lembram do cronograma que eu apresentei para vocês? Também tem que ser votado. Se vocês concordam com ele, também levantar a mão, o Pedro vai estar registrando aí. Não perde nenhum clique. Show de bola. Pronto, pessoal. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu retornar aqui, pronto. Deixa eu retornar que a gente só tem mais 20 slides e finaliza, viu? Brincadeira, brincadeira. Pronto. Obrigado pela atenção de todos. Realmente, o momento da manhã é um pouco mais demorado, que a gente tem reunião com os dois comitês, aí tem votação, tem eleição, tem briga para ver quem vai ser o coordenador do comitê. Para quem vai ser o coordenador. Mas aí realmente é mais demorado, que a gente tem essas coisas para deliberar, né? Só que o evento da tarde, que é o que já vou convidar vocês, está ali os próximos passos, é um evento já que o objetivo ali, ó, é sensibilizar a população. Ô, Pedro, vou dar ô, todo mundo na frente do slide, peraí, pô. O objetivo, sensibilizar a população sobre a importância da participação na elaboração do PMSB, apresentando a estratégia participativa, que a gente já começou a discutir aqui, porque a gente discutiu hoje aqui, e destacando o papel da comunidade em todo o processo. Como eu sempre falo, não é a prefeitura que vai fazer o plano, não é o plano de sanear que vai fazer o plano, é uma construção coletiva de todos os segmentos da sociedade, com o apoio do projeto Plano Sanear. Então, sem a população presente nessas etapas, é muito difícil que a gente consiga fazer um plano que realmente vá atender o município de Quixabeira como um todo. Então, o evento da tarde é para sensibilizar nesse sentido. Aí eu peço que vocês já chamem, convidem os esposos, as esposas, a mãe, o pai, o irmão, o primo, o amigo. Só não precisa convidar o petzinho, né? O cachorro ou o gato, mas demais, o que vocês encontrarem, pode convidar, porque o evento da tarde é aberto ao público e a gente vai fazer essa sensibilização para que possa ter uma participação popular nesses eventos setoriais, ok? E o da tarde, como eu falei, é 40 minutos, 1 hora, é uma reunião bem mais rápida do que o da manhã, a gente precisou deliberar algumas coisas. No mais, muito obrigado pela atenção. Só vou fazer mais 2 pedidos para vocês antes de liberar vocês, que é, primeiro, a lista de presença dos membros do comitê de coordenação. Então, quem for do comitê de coordenação, aponta lá a câmera para poder registrar a presença. E após registrar a presença, também vou solicitar uma foto. A gente está aqui na reunião de sensibilização, mas já que está pessoalmente, temos que fazer um registro fotográfico, né? Aproveitar esse momento.
Novamente, quem não conseguir, vou passar com o QR Code. Às 14 horas aqui, né? Pronto. Tudo certo aí? Precisando de ajuda? Tudo certo? Então vamos tirar uma foto, registrar esse momento. O senhor pode deixar aí que a gente vai discutir ele. É, aqui são os dados do IBGE, por isso que eu perguntei ao senhor. E pronto, pois eu quero pegar cada um para